Efeitos colaterais da biorressonância. Quais são os efeitos? O que o paciente, né, ele pode sentir no momento da execução desse teste, ou no momento, ou depois, né, seja em casa? Quais são os efeitos colaterais? Bom, eu sou Patrícia Domingos e aqui nesse perfil eu falo sobre o universo da biorressonância, que é um teste de investigação clínica. Então, se você faz sentido para você esse conteúdo, então já deu seu like, já passa a me acompanhar aqui, porque sempre eu estou falando sobre a biorressonância, que é uma técnica que nos liberta, que nos ajuda. Ela é uma técnica de investigação clínica, que usa o aurímetro, a gente usa o aurímetro, que é esse instrumento aqui muito simples, né? Não tem pilha, não tem nada de eletrônico, tá certo? Ou o próprio teste de força muscular. Então, como é um teste muito novo, né? Novo para nós, né? Aqui no Brasil, mas ele é muito usado, ele vem sendo estudado desde o século passado. Porém, existem muitas dúvidas, né? Muitas crenças limitantes, né? Ah, será que isso tem a ver com religião? Será que isso é alguma coisa ocultismo? Será que isso tem estudo aqui, ó? Quando fala que não tem estudo nenhum, eu gosto de mostrar aqui, bem aqui atrás meus livros. E com relação ao efeito colateral, será que isso causa algum problema? O paciente vai sentir alguma coisa? Então, para isso, a gente precisa entender que como você vai usar o aurímetro no cliente, ele pode ser presencial ou à distância. Então, quando o paciente está na sua frente, que você está ali fazendo aquela leitura energética do corpo dele, porque o corpo, gente, ele não fala. Quando você tem algum problema, o corpo ele não fala, eu estou sentindo dor por conta. Não, ele não fala por quê. Mas ele emite uma frequência que é própria, tá certo? As células ocorre uma despolarização celular, ocorre uma desorganização. E o aurímetro ou teste de força muscular já é capaz de detectar, é como se fosse um detetive das energias. Então ele já consegue detectar se aquilo tem equilíbrio ou não. Então de uma maneira muito simples. Então quando o paciente está posicionado na sua frente, você apenas vai passar o aurímetro próximo do timo do paciente, você nem encosta no paciente. E muitas das vezes o cliente ou o paciente ele pode segurar um desses frascos aqui, um testador desse. Pode segurar ou não. Há outras maneiras também de fazer essa leitura energética. Dessa maneira, não é possível, não vai ter nenhum tipo de efeito colateral. A pessoa não vai sentir dor, ela não vai sentir nada, porque você não vai nem tocar nela, você só vai pedir ela para segurar o frasco, se for o caso, porque é possível testar sem segurar o frasco. Ela não vai sentir absolutamente nada, tá? Então é um teste rápido que você faz em alguns segundos. Ele já faz o movimento dele de ressonante ou dissonante. Você pode fazer esse teste presencial, você pode fazer esse teste com o paciente lá na casa dele à distância. O resultado é o mesmo do que presencial. Mas como assim? Bom, eu já fiz aqui um vídeo só sobre o atendimento à distância, né? Tudo é explicado através da informação dos campos morfogenéticos, nada que é da minha cabeça, né? Tudo tem estudos bem fundamentados que explica tudo isso que a gente está fazendo. Então, seja o paciente, por exemplo, o que a gente precisa é de ter o cuidado com o paciente quando ele está na nossa frente, porque algumas coisas podem realmente interferir no teste e a gente quer que a biorressonância, quando ele faz essa leitura do corpo dele, daquele campo eletromagnético que é único de cada pessoa, gente, é como se fosse a nossa assinatura digital, cada um tem a sua. Quando faz essa leitura, eu quero que essa leitura seja assertiva, seja correta, que eu possa confiar no resultado. Então eu preciso de ter algumas medidas de segurança. Dentre elas, é pedir o cliente para tirar os metais, porque metal é condutor, tá certo? Então eu peço para retirar os metais, então as mulheres, então com colar, com brinco, eu peço para tirar. Ah, Patrícia, mas tem certas coisas que não é possível tirar. Tem gente que tem pino, né, de implante no dente, tem piercing, tem placa de titânio na perna, enfim. Tem como, quando a gente vai fazer o teste com aurímetro, é possível a gente fazer a prova, identificar se esses metais remanescentes no corpo, que não tem, é possível tirar, se está interferindo ou não. E se tiver, há maneiras da gente neutralizar, tá certo? Bom, tudo de uma maneira muito simples. Mas o que eu quero dizer é que a única coisa que você vai interferir no seu paciente, às vezes, é pedir para ele tirar as coisas. Só isso. Tirar os metais, tirar presilha, tirar cinto, né? Porque tem a fivela de metal. Tirar os metais do corpo. Para você fazer o rastreamento energético, ele ser efetivo, ele ser assertivo. E o paciente também precisa de beber água, ele tem que estar hidratado. A gente não está fazendo a leitura, né, da polaridade, né, das células. Essa informação que acontece, e como que essa informação vai
no próprio corpo, né? Através da solução salina que a gente tem no corpo mesmo. 70% da gente é água. Então, o paciente precisa estar hidratado e tirar os metais. Então, a única relação nossa é pedir isso, tá? Pedir para tirar os metais. E o teste é muito rápido, muito simples, não causa dor nenhuma, não causa constrangimento nenhum, não causa nada. Então, qual que é o efeito colateral da biorressonância? Zero, não tem, tá certo? Não tem efeito colateral. Então, é por que que a gente precisa saber disso, justamente para a gente explicar para os nossos clientes, porque quando você fala, vou fazer um exame, nem você, vou fazer uma avaliação clínica, opa, o que é isso? Ai, será que vai me espetar com alguma coisa? Não, não tem nada invasivo, nada de dor, tá certo? Então é muito simples. Então a gente tem que explicar para o paciente que ele não vai sentir nada, ele não vai sentir dor, ele não vai apertar nada. Mesmo com o teste de força muscular, que você pede o paciente para ficar com o braço esticado, você vai só empurrar aqui, né? Você vai encostar, você vai pôr a mão nele, claro, aqui, só isso, mais nada. Então, as pessoas precisam saber, e o que a gente precisa fazer? É o esclarecimento. Porque a biorressonância, como ela é uma técnica muito nova, então ela é cercada de muitas dúvidas. Mas será que ela funciona? Eu posso confiar? Sim, você pode confiar, desde que você faça as medidas de segurança. É uma técnica. E toda técnica, você tem que ter o conhecimento da técnica, senão dá errado. Se você for fazer um bolo, que você tem uma receita, e você não seguir de maneira adequada aquela receita, o que vai acontecer com o seu bolo? Ele vai dar errado. A biorressonância é a mesma coisa, ela é uma técnica. Então, fazendo da maneira correta, ela vai ser confiável. Não tem estudo? Tem sim. Tem livros, tem trabalhos que explicam, mas não é interesse do sistema que você saiba disso. Então, tem muita gente que fica rodeado, né, de crenças. Vai doer. Ai, meu Deus, vai doer. Isso é de religião. Gente, não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver, tá? Isso é física. Quando a gente usa um aurímetro, né, que eu explico que ele é metal, né, ele é um condutor, aqui tem elétrons livres. Quando ele é submetido a um campo eletromagnético, no caso do seu cliente, que você vai testar ele, ou você mesmo, que é possível a gente fazer o autoteste, ou a sua família, sei lá, né, ou o animal, tudo é possível a gente testar. Ele vai ser submetido a um campo eletromagnético, esses elétrons livres começam a movimentar e vai gerar uma pequena força de atração ou repulsão, simples assim. Então não tem nada a ver com religião, isso não causa dor, isso não causa desconforto nenhum no seu cliente, constrangimento nenhum, é muito simples. E com o teste de força muscular, o próprio sistema nervoso, até por reflexo, ele sabe o que é indicado para a pessoa e o que não é. Aquilo que é bom, ele vai ganhar tônus muscular. Aquilo que não é, por exemplo, você vai testar um alimento, aquele alimento ressona com o corpo da pessoa, ela vai ficar forte. Aquele alimento não ressona, ela vai perder força. O sistema nervoso, ele entende o que é bom e o que é ruim e o corpo responde, gente, através da força muscular. Não causa dor, não causa nada. Muito simples. Isso é física, isso é fisiologia, tá? Então, qual que é o nosso papel aqui, né? E o meu, junto com você, a gente esclarecer, explicar para as pessoas que a biorressonância é uma técnica que nos liberta, que ajuda a gente a nos ajudar a nossa família, ajudar os nossos clientes a identificar qual que é a origem da queixa dele, a ver o que ressona ou não com o corpo dele, seja um alimento, um medicamento, um suplemento, um chá, qualquer coisa, até uma roupa, até uma pessoa, até um ambiente, um livro, um curso. O que ressona com aquela pessoa se nós somos campos eletromagnéticos únicos? Cada ser humano é único, não tem ninguém no planeta igual a você não, e nem igual a eu. Por isso que nós somos únicos, nós somos indivíduos. E a biorressonância vai fazer essa leitura energética que é única de cada pessoa, de maneira muito individualizada, personalizada e muito simples. Ela é tão simples que fica rodeada dessas crenças, claro, porque o sistema não quer que você tenha essa autonomia para você se libertar dessas coisas aí. Eu não posso nem falar que eu já perdi uma vez o canal aqui. Por isso que a minha missão de vida está aqui, falar com vocês sobre como a biorressonância é uma técnica de investigação clínica que faz essa leitura energética do seu corpo, vê qual órgão está equilibrado ou não, vê se você tem metais parasitas, metais pesados, se você tem parasitas, qual alimento ressona, qual suplemento, qual a dosagem, qual o horário, tudo, gente. É possível personalizar tudo de uma maneira simples, de uma maneira rápida e que não causa desconforto nenhum, que não tem nenhum tipo de efeito colateral, tá certo? Então, gente, eu sempre estou falando aqui de um assunto, né? Quem quiser me manda aqui até
sugestões de algum conteúdo que você queira que eu falo sobre a biorressonância, que a minha missão de vida é essa. Eu sempre estou aqui falando, então se fez sentido para você, se você teve a sintonia com a biorressonância, então dê o seu like, passa a me seguir aqui no canal, que toda semana eu venho aqui com um conteúdo novo nesse universo da biorressonância.